Aqui é o Sensor Studio. O mundo parece estar passando por grandes transformações. O conflito entre Azerbaijão e Rússia está se intensificando. Embora as notícias nacionais pareçam calmas, as internacionais estão caóticas. Suspeita-se que a polícia russa assassinou brutalmente um azeri, indicando tensões na região. Hoje abordaremos esse tema. Vamos descobrir onde fica o Azerbaijão, pois muitos talvez não saibam. O Azerbaijão está localizado na região do Cáucaso. É também uma região que esteve em guerra com a Armênia há alguns anos. No passado, o Azerbaijão foi uma das repúblicas da União Soviética. Recentemente, o conflito entre o país e a Rússia se intensificou. Tudo começou em 25 de dezembro de 2024, no Natal. Um avião civil da Companhia Aérea do Azerbaijão decolou do Aeroporto Internacional de Baku, no Azerbaijão, e estava voando em direção ao aeroporto de Grozny, na Chechênia, quando foi atingido por um míssil terra-ar russo e caiu. Como resultado, ocorreu uma grande tragédia em que 38 dos 67 passageiros morreram. Um míssil terra-ar foi lançado acidentalmente pelas forças russas devido a uma falha no sistema de defesa aérea. A região estava em alerta após recentes tentativas de ataque com drones pelo exército ucraniano. Supostamente, 5 drones foram abatidos, o que levou à explosão total das relações entre Azerbaijão e Rússia. Na época, o presidente russo Putin declarou que foi um evento trágico, mas não assumiu a responsabilidade. Por causa disso, o Azerbaijão ficou ainda mais irritado. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, criticou a Rússia dizendo que ela estava tentando encobrir o incidente. Ademais, a Rússia celebra o Dia da Vitória em maio, e o Azerbaijão, de maneira incomum, recusou-se a participar, demonstrando abertamente sua hostilidade. E o Azerbaijão, como se quisesse se vingar da Rússia, convidou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia para o país e demonstrou uma relação próxima entre Ucrânia e Azerbaijão. Os presidentes do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone recentemente sobre as tensões com a Rússia, evidenciando a proximidade entre eles. Na ligação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também expressou apoio ao governo de Ilham Aliyev diante das ameaças russas ao Azerbaijão. Por isso, a Rússia ficou bastante irritada ao ver um país vizinho se aproximando tanto da Ucrânia. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin da Rússia, chegou a declarar que a Ucrânia está jogando gasolina no fogo e provocando o lado do Azerbaijão a continuar agindo de forma emocional. Atualmente, o sentimento anti-Rússia está crescendo cada vez mais dentro do Azerbaijão. É estranho não ficar irritado, já que o próprio país abateu um avião americano. O sentimento anti-Rússia explodiu entre os azerbaijanos e milhares protestaram nas ruas de Baku, a capital. Protestaram em frente à embaixada da Rússia. O conflito entre Rússia e Azerbaijão provavelmente não começou com a recente queda do avião Mi-24. O Azerbaijão foi uma república soviética até próximo ao colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. A União Soviética se dissolveu e o Cáucaso também conquistou sua independência. O problema é que a Rússia apoiou econômica e militarmente apenas a Armênia. O Azerbaijão, aliado da Turquia, originalmente possuía a região de Karabakh. No entanto, a Armênia apoiou separatistas, permitindo que tomassem Karabakh e territórios vizinhos do Azerbaijão, transferindo-os para a Armênia. Posteriormente, o Azerbaijão, com o auxílio de seu aliado Turquia, recuperou a região de Karabakh após 30 anos durante o conflito entre Azerbaijão e Armênia. O Azerbaijão é um país que realmente não gosta da Rússia. Afinal, quem gostaria de um país que apoia seus inimigos? Atualmente, o Azerbaijão está reduzindo suas relações com a Rússia e fortalecendo laços com o Ocidente, o que é motivo de preocupação para a Rússia. Nessa situação, houve também a queda do avião Mi-24. E como a Rússia não assumiu a responsabilidade, os sentimentos explodiram. Em 27 de junho de 2025, ocorreu um incidente ainda mais significativo. Em Ekaterimburgo, na Rússia, durante uma investigação de homicídio, a polícia russa matou 2 homens azerbaijanos suspeitos enquanto tentava capturá-los. Atualmente, sabe-se que 2 azerbaijanos morreram e outros azerbaijanos ficaram gravemente feridos. A polícia russa informou que as mortes aconteceram durante a apuração de um homicídio ocorrido há décadas e que os azerbaijanos eram suspeitos nesse caso. A Rússia explicou que, durante a prisão, os azerbaijanos que morreram caíram repentinamente e, após exames, constatou-se que a causa da morte foi insuficiência renal e outros motivos. O governo do Azerbaijão protestou após autópsias revelarem sinais de espancamento, como hemorragia cerebral e múltiplas fraturas nas costelas, nos corpos de azerbaijanos mortos pela polícia russa, alegando que foi intencional. Após o incidente, o Azerbaijão tomou medidas retaliatórias imediatas.
A polícia do Azerbaijão invadiu o escritório da Sputnik Azerbaijão em Baku, um veículo de mídia apoiado pela Rússia, prendendo 7 jornalistas. Adicionalmente, 8 pessoas, incluindo especialistas em tecnologia da informação russos, foram presas por suspeita de crimes cibernéticos, totalizando 15 russos detidos. Além disso, a Rússia retaliou contra o Azerbaijão, prendendo o líder da comunidade azeri em Ekaterimburgo no dia 1º de julho, levando o Azerbaijão a tomar novas medidas de retaliação. Assim, Azerbaijão e Rússia estão expandindo o conflito com retaliações mútuas sucessivas, em vez de acalmar a situação. No meio diplomático, as medidas tomadas são consideradas próximas a uma ruptura diplomática ou até mesmo à beira de uma guerra. No momento, a Rússia está focada na Ucrânia e o Azerbaijão é aliado da Turquia, então é improvável que isso leve a uma guerra de fato. Azerbaijão e Rússia estão convocando seus embaixadores e exigindo investigação rigorosa e punição dos responsáveis. Há uma possibilidade concreta de que a situação se agrave ainda mais. A Rússia também alegou que algumas forças tentam prejudicar as relações bilaterais em relação a este conflito. Maria Zaharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que os dois países têm um relacionamento duradouro baseado no respeito mútuo e que aqueles que tentam prejudicá-lo devem refletir sobre suas ações. Contudo, devido à extrema irritação do Azerbaijão, há opiniões internas defendendo uma retaliação severa contra a Rússia. Olhando para o futuro, a possibilidade de rompimento diplomático entre a Rússia e o Azerbaijão é muito alta. Atualmente, jornalistas da imprensa estão sendo detidos e as sedes estão sendo temporariamente fechadas. Além disso, ambos os lados estão convocando embaixadores e detendo cidadãos um do outro. Então, vários sinais diplomáticos típicos de uma iminente ruptura de relações estão surgindo rapidamente. Portanto, é provável que o rompimento das relações diplomáticas ou restrições mútuas a jornalistas ocorra. O desafio é que há cerca de 1,5 milhão de azerbaijanos vivendo na Rússia e aproximadamente 130 mil russos no Azerbaijão, evidenciando os intensos intercâmbios entre os dois países. Contudo, se esses dois países romperem relações diplomáticas, essas pessoas podem se tornar reféns políticos, gerando instabilidade interna. Nesta situação, devemos prestar atenção principalmente na mudança de comportamento do Azerbaijão. Algo quase inimaginável há poucos anos aconteceu. O Azerbaijão, ex-república soviética na esfera de influência russa, retaliar diretamente contra a Rússia evidencia a gravidade da situação. No passado, conflitos diplomáticos com a Rússia eram impensáveis. Quando desagradar levemente o regime de Putin resultava em retaliações políticas e econômicas imediatas, a maioria dos países vizinhos agia com extrema cautela. Mas agora essa tendência está mudando. O Azerbaijão está em uma batalha diplomática com a Rússia, lançando uma contraofensiva que invadiu uma agência de notícias estatal russa e prendeu jornalistas. Isso não se trata apenas da soberania do Azerbaijão como nação. Este evento simbólico revela uma fissura na influência que a Rússia se orgulhava de ter sobre ex-territórios soviéticos. É especialmente importante que esses confrontos e resistências podem levar a conflitos militares. A Rússia segue apoiando a Armênia, o que tem gerado forte descontentamento do Azerbaijão com os russos. Além disso, a recente morte de um azerbaijano pela polícia russa provocou sentimentos nacionalistas, e a opinião pública no Azerbaijão está mais exaltada do que nunca. Russos que vivem no Azerbaijão podem ficar em perigo. Nesse contexto, se surgir qualquer pretexto, como uma pequena disputa de fronteira ou uma intervenção militar para proteger seus cidadãos, não se pode descartar a possibilidade de um confronto militar real entre os dois países. O Azerbaijão está fortalecendo laços diplomáticos com a Turquia, Ucrânia e União Europeia. O Azerbaijão, como exportador de energia, possui fortes laços econômicos com a Europa e é considerado um eixo central na União dos Estados Turcos liderada pela Turquia. Isso significa que o conflito com a Rússia não se limita a um problema entre dois países, podendo envolver interesses da Turquia, União Europeia e até da OTAN. O conflito atual entre Azerbaijão e Rússia não terminará como uma notícia passageira ou desavença diplomática simples. Este evento pode simbolizar o início do colapso da influência russa. Talvez estejamos presenciando um grande evento que ficará marcado na história mundial. O que vocês acham da relação atual entre Rússia e Azerbaijão? Deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje, encerro o vídeo aqui. Muito obrigado.